O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Porque observas o cisco no olho do teu irmão e não presta atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como pode dizer a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens a trave do teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então, querido irmão, irmã, nós começamos mais uma semana. E nesta 12ª semana do tempo comum, nós temos a oportunidade, sempre de verdade, de recomeçar. Então, todos os dias, quando nós acordamos já pela manhã, abrimos nossos olhos, nós deveríamos sim meditar sobre esta oportunidade que Deus nos dá diariamente de ser pessoas melhores. Ser uma pessoa melhor significa estar atento em fazer a vontade de Deus. Sim, é verdade, Deus é que tem a capacidade de nos fazer melhor. Sem nós nos colocarmos na presença de Deus, o ser melhor se torna praticamente possível. Porque existem situações na nossa vida que é somente Deus que pode controlar. Somente Deus é que pode conduzir estas situações. E isso precisa estar bem claro na nossa mente. Não vai adiantar um esforço humano, ou não vai também adiantar dizer assim: hoje eu vou fazer diferente. E aqui a gente tem vários testemunhos, inclusive o meu, de quantas vezes nós levantamos dispostos a realizar alguma coisa e não conseguimos. Porque não é só a própria força, não é só a minha vontade. É importante a minha vontade? Lógico, fundamental. Mas não é só isso. Não adianta a minha vontade fora de Deus. Não vai adiantar eu querer fora do poder que Deus tem para nos conceder essa graça. Porque a sua graça me basta. Me recordo aqui de São Paulo, relatando em outras suas cartas, que Satanás o esbofeteava, Satanás o maltratava, e ele tinha isso como um espinho na carne. E ele diz assim: por três vezes, eu roguei ao Senhor que me livrasse deste espinho na carne. E o que foi que ele escutou? O que ele escutou de nosso Senhor Jesus Cristo? Paulo, a tua graça, a minha graça te basta. A minha graça te basta, Paulo. Então, lógico, obviamente que tem situações na nossa vida que é só a graça de Deus. Não vai ter outra solução. Nós devemos nos apoiar na graça de Deus. Nós não devemos desfazer desse benefício que é a graça de Deus, porque tudo é graça de Deus. Então hoje nós estamos aí iniciando a semana com essa história maravilhosa de Abrão, que sai da sua terra, Ele não sai para passear, ele não sai para fazer turismo, Ele sai por uma ordem de Deus, porque Deus quer que ele saia.
Porque Deus tem um projeto para a vida daquele homem, daquela família, daquele povo. E obviamente a gente começa a perceber que se nós queremos ganhar alguma coisa, e nosso Senhor disse isso no Novo Testamento, em um dos evangelhos, nosso Senhor disse assim: se você quer ganhar alguma coisa, você precisa perder. O grande desafio que nós temos é entender que a dinâmica do ganhar está acoplada, está unida à dinâmica do perder. Se eu quero ganhar algo diante de Deus, eu preciso perder algo diante dos homens. Isso é óbvio. Ontem nós ouvimos, acho que foi ontem mesmo. Ou foi anteontem? Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém vai servir a dois senhores. Uma hora vai dar problema, porque ou você vai dar atenção para um e não dá atenção para outro, ou dá atenção para o outro e não vai dar atenção para o outro. Então, nós precisamos decidir o que nós realmente queremos da nossa vida. Por quê? Porque nós temos um preço a pagar. Nós temos um preço a pagar. Se hoje a igreja de Jesus Cristo sofre, é porque as pessoas elas não ainda entenderam a dinâmica do reino dos céus, do reino de Deus. A dinâmica do reino de Deus é: quanto mais nós perdermos aqui na terra, mais nós ganharemos na eternidade. Essa é a dinâmica do reino, meus irmãos. Essa é a dinâmica do reino de Deus. É um exercício diário de perda. É um exercício diário que nós devemos fazer de renúncia voluntária. Não é algo, eu tenho que fazer, porque não, é voluntário. Eu entendi qual é a dinâmica daqueles que anseiam o céu. Basta olhar a vida dos santos. Basta olhar as imagens que nós temos, né? Essas imagens que representam para nós homens e mulheres que foram capazes de doar a própria vida em prol do reino de Deus. E por isso, essas imagens, elas estão nos altares das nossas igrejas. Essas imagens, elas só estão nos altares da nossa igreja para nos lembrar que homens e mulheres foram capazes de doar a própria vida por amor a Jesus Cristo. Homens e mulheres, eu gosto muito, muitas vezes vocês já ouviram falar e ainda vão ouvir até o fim da minha vida. Eu gosto muito da passagem de Hebreus capítulo 11. Homens e mulheres que o mundo não suportou. O mundo não suportou, o mundo não aceitou, o mundo rejeitou, o mundo não compreendeu. E não tem como o mundo compreender. Meus irmãos, não tem como um mundo compreender um homem como Abraão, que pega a mulher, que pega as coisas que tem, que pega tudo que conquistou, que estava estabelecido numa terra, que tinha estabilidade financeira, que tinha estabilidade, familiar, e de repente agora, por conta de uma voz, por conta de um relacionamento com um Deus verdadeiro, que até então ninguém conhecia, ninguém nunca ouviu falar, de repente este homem, acreditando nesta voz, que é a voz de Deus, ele pega a mulher e pega as coisas que possui, não era pouca coisa, pega o povo que está com ele e diz: vamos, porque o Deus está mandando a gente ir. E aí de repente as pessoas, logicamente que não vai entender. Como é que entende? Como que vai entender? Como que o mundo vai entender? O mundo nunca vai entender um homem e uma mulher que tenha estabilidade financeira, que tenha estabilidade familiar, que de repente ao escutar a voz de Deus, que escutar a voz do Senhor, levanta, anda, que eu estou te dando uma nova proposta de vida. E de repente agora Abraão está na estrada. Indo para onde? Não sabe. Abraão não sabe para onde está indo. Ele só sabe que está fazendo a vontade de Deus. Ele só sabe que está indo para um lugar onde Deus escolheu. E a cada dia é um novo direcionamento. E a cada dia é uma nova meta para cumprir. É dia após dia. Abraão não sabe. Na verdade, quando Deus chamou Abraão, ele falou assim: Abraão, você vai andar 300 quilômetros, depois de 300 quilômetros você vira para a esquerda, depois
andar mais 200, você vira para a direita, porque eu estou te levando de tal lugar, assim, assim, assado, e você vai estabelecer um reino lá. Não foi assim. Olha, Abraão, eu tenho algo bom para você, eu tenho algo espetacular, eu tenho uma terra onde corre leite e mel, eu tenho algo extraordinário para você, mas para você encontrar este lugar, você precisa sair. Olha, gente, sair significa deixar. Sair significa deixar, meus irmãos. Quando você sai, você deixa algo para trás, não tem como você não deixar. Você deixa raízes, você deixa amigos, você deixa família, você deixa algo que você conquistou, você deixa uma história. A verdade é essa. Você está deixando uma história que você construiu. Mas é o preço que se paga, é o preço que se paga para fazer a vontade de Deus. Porque as Sagradas Escrituras diz que todos aqueles que perderem vão ganhar. E não tem como não ser diferente, meus irmãos. Nós precisamos estabelecer metas na nossa vida. Nós precisamos entender que a dinâmica do reino dos céus é incompatível à dinâmica do mundo. Não adianta querer fazer ajeito. Meus irmãos, na vida espiritual não tem ajeito. Não tem. A Bíblia tem várias histórias de pessoas que tentaram fazer ajeitos e se lascaram. Por quê? Porque no mundo espiritual não existe ajeito. No mundo espiritual é formado de pessoas decididas, pessoas convictas, pessoas que sabem para onde estão indo, pessoas que estão realmente dispostas e dispostos a sofrer por amor a Jesus, por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, por amor ao reino dos céus. Está dispostos a pagar um preço, né, por aquilo que vale. Santa Teresinha, né, tem uma frase muito bonita que diz: é justo que nós paguemos muito por aquilo que custa muito. É justo que você pague muito por aquilo que custa muito. Então nós temos que enfrentar, né? E para isso nós temos que vencer dia após dia as nossas más inclinações. Além de ter que enfrentar o mundo. E quando eu digo enfrentar, eu não estou falando de brigar, de bater boca, não. Além de enfrentar o mundo com as suas máximas que vêm tentando nos convencer diariamente que nós estamos fazendo um caminho errado. Por que nós estamos fazendo um caminho errado? Por que o mundo quer nos convencer, irmãos, que nós estamos no caminho errado? Sabe por quê? Porque nós estamos caminhando contrário, ao lado contrário, né? Enquanto o mundo pesa a consciência ao ver homens e mulheres que estão caminhando em direção à meta definitiva, aquilo que é verdade, aquilo que é eterno, aquilo que é duradouro, enquanto o mundo rejeita, né? Enquanto o mundo pesa a consciência de ver homens e mulheres que estão convictos para onde estão indo, do outro lado, eles querem nos convencer que o caminho que nós estamos trilhando é um caminho errado. Por quê? Porque está aí muito pouca gente por aí. Esse caminho está muito esquisito, está pouca gente, né? Porque o outro caminho, o caminho do mundo é um caminho largo, é um caminho que está cheio de gente que aparentemente a gente olha para aquele caminho, olha para você ver, interessante, que a gente olha para o caminho do mundo, vê muita gente, milhares de pessoas, e aparentemente pessoas felizes, realizadas, que estão brincando, que estão soltando fogos, que estão bebendo, que estão prostituindo, que estão curtindo a vida, que tem dinheiro, que tem tudo. Olha que maravilha. Aparentemente, quem não conhece, quem não tem visão espiritual, olha para aquele povo e fala assim: não, realmente eu estou no caminho errado, porque no meu caminho eu não tenho tanta alegria assim. No meu caminho eu estou lutando, eu estou sofrendo, eu estou chorando, eu estou sendo, né, massacrado. Então a gente corre a tentação, aparece a tentação diária de a gente querer desistir do nosso caminho por conta do mundo, porque o mundo quer nos convencer contrário. Mas, irmãos, nós estamos sendo convidados a realmente permanecer fiéis até o final. Nós somos convidados a permanecer como aquela geração que escutou a voz de Deus como Abraão. Nós estamos sendo convidados
convidados para permanecer fiel aos propósitos que Deus determinou na nossa vida, porque nós somos pessoas escolhidas. Feliz a raça que Deus escolheu por herança, feliz o povo que Deus escolheu por herança, mais feliz ainda, digo eu, é o povo que foi escolhido e que respondeu à voz de Deus. Mais feliz ainda é aquele povo que, ao ser escolhido, disse: eis-me aqui, Senhor. Porque não basta ser escolhido, não basta ser chamado, precisa de uma resposta concreta, sincera, uma proposta medida. E a proposta medida é aquela proposta que você... é uma resposta, a resposta que você dá é uma resposta medida, porque você pensa em todas as consequências que você vai enfrentar pelo sim que está dando. Então, se você mede a resposta que você vai dar, não importa o que vai acontecer no meio do caminho, porque o seu sim é sim e o seu não é não. Essa é a verdade. Nós precisamos ser aquela geração de Abraão que está disposta a ouvir a voz de Deus e aí até o final, mesmo que isso custe o que custar, custe o que custar. Para isso nós vamos seguindo os passos do Senhor Jesus, que vai nos direcionando e vai nos conduzindo. Dia após dia o Senhor orienta o seu povo. Hoje, o Senhor Jesus no Evangelho está dizendo: olha, tome muito cuidado quando você começa a querer tirar a trave dos olhos do irmão. Tome muito cuidado. Se preocupe, se atente, né? Gaste tempo, se preocupe, fique atento em primeiro tirar as traves que tem no teu olho. Nós estamos numa geração também que fica muito mais olhando para a vida do outro do que para a própria vida. Por quê? Porque eu recolhendo informações da outra pessoa, eu vou acumulando dentro do meu HD, da minha consciência, situações que vão justificar a minha vida errada lá na frente. Então eu fico olhando para a vida do outro porque eu quero coletar informações de tal forma que eu tenha como justificar a minha vida errada, a minha vida infiel. Porque se de repente alguém fala assim, ah, mas você também faz isso. Mas eu faço assim porque ciclano também faz. Então é uma geração que não se preocupa com a própria vida, que está muito mais importante do que com os outros vai falar do que com aquilo que Deus quer dele. Essa semana eu meditava sobre isso, como que nós temos que ser pessoas realmente concentradas naquilo que Deus quer fazer. Por quê? Porque quando nós estamos diante da vontade de Deus, quando nós estamos diante daquilo que Deus quer que a gente faça, as pessoas elas vão começar a tentar nos convencer que nós estamos errados. E se nós dermos ouvidos, nós não chegaremos a lugar nenhum. E quantas pessoas já nos disseram assim: olha, não é bem assim, vocês são muito radicais, vocês são muito fundamentalistas, olha, tem que maneirar mais um pouco. Agora o interessante, meus irmãos, que isso não se aplica ao mundo. Esse discurso de ser muito radical, esse discurso de ser muito fundamentalista, esse discurso que não precisa ser tanto assim, isso não se aplica do outro lado. E do outro lado é cada vez mais, e quanto mais melhor, e quanto mais melhor, e quanto mais melhor, e quanto mais melhor. Do outro lado é mais. Para o nosso lado não, calma, tem que ter calma, não é assim. Teve uma vez que eu estava passando pela cidade de Sete Lagoas, lá perto da Arena do Jacaré, onde é o estádio de futebol, e estava de carro passando à tarde,
E me parece não, que ia ter um show, né? Ia ter um show de um cantor lá, né, na Arena do Jacaré. E me parece que era um show de rock, né? E aí eu passava por aquela estrada e via aquele tanto de ônibus assim, do lado contrário da pista, e olha gente, aqueles jovens, sabe? Muitos jovens, muitos. E eu fiquei muito admirado com aqueles jovens, sabe por quê? Porque eu via lá, a maioria dos jovens, os cabelos pintados, né? Pintado de amarelo, de vermelho, de rosa, de roxo. Cabelos de vários estilos. Cabelo, estilo punk, brinco, piercing, tatuagem. Né? Eu via roupas amarelas, roupas azuis, roupas dos mais variados estilos, roupas rasgadas. Eu via homens e mulheres, rapazes, jovens, né? Com um copo na mão, adolescentes, até crianças, né? Crianças de 14, 15, 16 anos, ali naquele... E eu olhava para aquilo ali e falava, nossa, que coisa! Olha, fiquei admirado. Que ousadia desses jovens. Olha que ousadia. Olha que coragem desses jovens. Olha que coragem. Olha, eu ficava admirado, porque quando eu via aqueles jovens com aqueles cabelos assim, vermelhos, azuis, roxo, aqueles cabelos fluorescentes, eu falava assim, caramba, que jovens ousados, que jovens corajosos, que têm realmente coragem de se colocar à disposição do mundo. Olha, meus irmãos, eu fiquei tão admirado, que eu fiquei pensando assim, caramba, como eles têm coragem de dar tudo para o mundo, e nós não temos, meus irmãos, nós não temos de dar tudo para o mundo, porque nós ficamos com medo do que os outros vão falar de nós. Enquanto eles não querem nem saber a opinião dos pais, não querem saber a opinião da sociedade, não querem saber a opinião de polícia, não querem saber a opinião de Ministério Público, não querem saber a opinião de professor, não querem saber a opinião de ninguém. Eles estão fazendo aquilo que eles têm no coração e estão se oferecendo totalmente ao mundo. Enquanto nós, se é para fazer algo para Deus, a gente fica pensando nas consequências, a gente fica pensando o que fulano, que ciclano, que deltano vai falar, a gente pensa que vai ser excluído da igreja, a gente pensa que vai ser taxado de maluco, de louco. Então, meus irmãos, está na hora de reverter esse quadro, está na hora de surgir no nosso meio pessoas que tenham coragem verdadeiramente de se entregar totalmente a Deus, e está disposto a abandonar tudo se for possível, tudo, até os parentes, até a terra conquistada, até como se diz, meu Deus, até a estabilidade financeira e familiar, por amor a Jesus, por amor a Jesus. Por isso nosso Senhor, Ele vai dia após dia nos orientando no Evangelho. Eu queria que vocês montassem um itinerário, montem um itinerário do Evangelho para vocês verem. O que é que nosso Senhor está fazendo? Nosso Senhor está preparando um povo para ser inteiramente dele. Nosso Senhor está preparando um povo para poder estar disposto a enfrentar todas as coisas. E sobretudo no dia de hoje, no Evangelho de hoje, está dizendo, olha, vamos lá, é mais um ensinamento que eu estou dando. Comece a olhar para a sua própria vida, comece a se concentrar naquilo que você foi chamado a fazer, comece a se dedicar mais a reestruturar a sua história, comece a dedicar mais a reconstruir a sua vida, porque uma vez sua vida é reconstruída, uma vez sua vida é reestruturada, as pessoas vão ter convicção que é Deus quem está fazendo com ela, não é você. Então nós precisamos caminhar desse jeito. Nós não podemos abrir mão, meus irmãos, do caminho que Deus nos colocou. Como Abraão hoje, que sai com sua família, deixando tudo. Deus também nos convida a essa ação voluntária. Eu aceito, eu escutei sua voz, eu aceito. E quem são as pessoas que deram certo na vida? Basta você olhar. Basta você fazer um apanhado geral das pessoas que estão ao redor, né? E aqui eu estou dando certo na vida, não é porque tem dinheiro, casa, poder, não. Deus deu certo na vida, porque morreram e estão no céu.
Quem dá certo na vida é que morre e vai para o céu. Porque a palavra de Deus diz que não vai adiantar nada você ganhar todo o poder, toda a fama, toda a glória aqui na terra, se você perde a sua própria vida. Quem é que deu certo na vida? Quem deu certo na vida é quem conquistou o céu, a eternidade. Esses que deram certo na vida. Que nós possamos dar certo na vida também. Porque dar certo na vida é lutar contra todas essas coisas contrárias que o mundo quer colocar no nosso coração, na nossa vida. Busquemos, irmãos, as coisas do alto, a fim de que essas coisas do alto nos motive cada vez mais a desvincular das coisas da terra, a desprender das coisas da terra. A nossa casa não é aqui. Nós estamos de passagem. Nós somos peregrinos. Nós somos os Abraão da atualidade. Nós somos esses Abraão que sai com sua família em direção à terra prometida. E nós precisamos acreditar nisso. Caso contrário, vai ficar tudo por água abaixo. Que Deus possa nos motivar nessa manhã e possa nos ensinar a verdadeiramente fazer a sua vontade. Sobretudo, tomando muito cuidado para que a gente não comece a enxergar só os defeitos dos outros e cair na desgraça dos nossos próprios defeitos. Antes de falar para a vida de alguém, investigue a sua vida como está. É certo que quando alguém fala mal de outra pessoa ou fala mal de você, quando alguém fala mal de você ou você fala mal de alguém, se você fala mal de alguém, né, vamos falar, se eu, Jean, estou falando mal de alguém, eu estou me colocando na posição de melhor do que aquela pessoa. Se eu estou falando mal de alguém, é porque, se eu falo mal, é porque eu sou melhor do que ele. E a pergunta que nós devemos fazer, será que realmente eu sou melhor do que essa pessoa? Que Deus possa iluminar a nossa mente, para que a gente possa realmente ter a humildade de reconhecer que os primeiros a ser mudados precisam ser nós. Para só depois a gente ter testemunho e vida suficiente para convencer as pessoas que a melhor vida é a vida que nós buscamos melhorar todos os dias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.